A gente se coloca de pé, claro, para recepcionar o nosso timaço, né? Mais um pouco de joelhos. Não é? Mais uns dias aqui, ó. É a hora da oração. Reverência à família real. Por aqui, claro. Não que eles não mereçam. Em breve, joelhos aqui também para vocês. Bom, Boris Casoy se junta ao time já, né? Por enquanto temos Alexandre Borges e Fernando Molica para comentar os principais assuntos da nossa quarta-feira. Vamos começar? O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o discurso na Assembleia Geral da ONU ontem para dizer que o seu governo, o governo dele, acabou com a corrupção sistêmica que acontecia nos governos de esquerda aqui no Brasil. Vamos ver. No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios chegou à casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em 3 instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram $1 bilhão e pagamos para a Bolsa Americana outro $1 bilhão por perdas de seus acionistas. Bom, vamos então ouvir Fernando Molica e Alexandre Borges. Vocês estão bem, né? Maravilha. Bom dia. Bom dia. Vocês viram o preço da passagem aí para o Rio de Janeiro se a gente quiser visitar vocês de surpresa, né? R$6 mil e de volta, o que significa que a gente vai ter de economizar dinheiro com hotel. Então, na mansão de um dos dois aí, a gente vai ter que arrumar um espaço. Para você é de graça, Rafa, pode vir que a gente te hospeda, paga a passagem, é sempre uma honra. Poxa, Alexandre, é um ciúme. Eu estarei aí dia 19 de outubro. Pagar a passagem é outro. Dia 19 de outubro, viu, para levantar a taça de campeão da Copa do Brasil no Maracanã. Nosso segundo mudou de parque time? de diversões. O primeiro é o Morumbi e o segundo é o Maracanã, onde fomos, inclusive, campeões do mundo em 2000, a invasão de 76, aquele golaço do Neto no Gilmar Rinaldi em 91. Enfim, eu poderia passar horas aqui falando sobre esse assunto, mas... Não, realmente, o título do Mundialito é algo que meu time nunca vai ter, parabéns. Vocês têm a taça Toyota. Eles têm a taça Toyota. Exatamente, muito boa. Mas o assunto é outro aqui, minha gente, é bem mais sério. Molica, como é que você avaliou o discurso do presidente? Havia muita expectativa, né? Como é que ele vai equilibrar a condição de presidente da República, que o levou até o plenário da ONU para abrir a Assembleia Geral, e até que ponto ele vai deixar falar o candidato à reeleição, que precisa tirar uma diferença de quase 1 ponto por dia, né, para chegar ao fim do primeiro turno ali em condições de igualdade com o candidato Lula. Você acha que ele conseguiu equilibrar bem essas duas coisas e, do ponto de vista eleitoral, o discurso rende alguma coisa para ele a partir de agora? Bem, vamos lá. Agora, bom dia de novo, Colombo, Stephanie, Alexandre, bom dia a todos. Ele fez um discurso, mais uma vez ele fez um discurso. Primeiro assim, é muito difícil separar o presidente do candidato. É impossível, porque, enfim, todo nesse modelo brasileiro de reeleição, o sujeito, quando é eleito para um primeiro mandato, ao assumir o mandato, ele está pensando na eleição para o segundo. Isso com o Bolsonaro, foi com o Lula, foi com a Dilma, foi o Fernando Henrique, né, que inaugurou a possibilidade de reeleição. Então é muito difícil você separar os gestos, né? Principalmente nesse último ano, no último ano do primeiro governo, que aí os esforços de reeleição ficam mais evidentes. Então é complicado. Agora, o presidente voltou a fazer um discurso, a transformar meio ali o púlpito da ONU em cercadinho do Alvorada, né? Ele mais uma vez faz um discurso muito voltado para falar do próprio governo. Ele tratou muito pouco de questões internacionais. E o palco da ONU é um palco para a discussão de temas internacionais, o diálogo entre os diferentes países, as posições que cada país leva para temas internacionais, né? O secretário-geral da ONU falou muito na questão ambiental, da questão climática. O presidente Bolsonaro tocou no assunto para defender a Amazônia. Mais uma vez, usou dados ali para lá de questionáveis, que ignoram todas as informações sobre desmatamento na Amazônia, sobre queimadas, tratou levemente ali da questão
da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia e tratou em termos locais, né, tentando dar um ar de respeitabilidade, tentando mostrar uma inserção internacional que na prática ele não tem, né? O Brasil ficou muito ausente dos foros internacionais durante o mandato de Jair Bolsonaro. Ele nunca conseguiu ter uma inserção. Ontem mesmo, né, numa hora que ele poderia ter continuado lá na ONU, ele foi almoçar numa churrascaria. Os encontros internacionais que ele teve foram com países inexpressivos do ponto de vista de relações comerciais com o Brasil, privilegiou encontros com chefes de Estado também de extrema-direita. E aí fez uma defesa do seu governo, fez ataques, sim, acabou com a corrupção sistêmica de governos de esquerda. Primeiro que quem estabeleceu regras mais rígidas para as estatais foi o Michel Temer, né? Não foi o Bolsonaro. Aí não tem corrupção sistêmica de esquerda e passou a ter corrupção sistêmica de extrema-direita. Então, também não adianta só ficar trocando o sinal. Não pode corrupção de esquerda e pode corrupção de direita. Enfim, é um discurso para o público interno. Se isso vai ter efeito, não sei, é muito difícil você imaginar qual o efeito disso no público interno. Mais uma vez, o presidente opta por falar para aquelas pessoas que já votam nele. Ele insiste em falar para o próprio cercadinho, para o próprio, no caso, cercadão, né? Porque aí são, sei lá, 30% de votos, 32%, sei lá, dependendo da pesquisa, é muita gente, são muitos milhões de pessoas. Mas são as mesmas pessoas, né, que já votam nele. Aí é muito difícil medir isso. Aí a pesquisa qualitativa pode medir, vai ter um Datafolha essa semana. Vamos ver se isso gera alguma movimentação, mas eu não acredito que tenha gerado, nenhuma movimentação maior nas pesquisas.